Pois é, o Falando em Saúde recebe hoje a Ana Emanuele, ela é enfermeira e coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda aqui ao nosso Band Cidade. Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui. Obrigada pelo espaço para a gente falar de um assunto tão importante e relevante. É verdade. É a prevenção do câncer do colo do útero. A gente sabe que essa é uma problemática que a gente enfrenta há muito tempo e que quanto mais políticas públicas que são implementadas no propósito de levar a informação principalmente, e é claro que é importante a ação do tratamento, dos cuidados e tudo mais, mas a prevenção parte do princípio que o simples exame pode ser um fator divisor de águas na vida da pessoa, né? O que está sendo realizado ultimamente para a gente potencializar essa informação ao maior número de pessoas? A gente precisa primeiro ter a ideia de que o câncer do colo do útero ainda é, dentro do nosso país, uma das 4 principais causas que leva à morte a população feminina. Então, por isso a importância da gente estar sempre reforçando a necessidade da prevenção, como você bem pontuou. E o município de Porto Velho, a Secretaria Municipal, oferta de janeiro a janeiro, de segunda a sexta-feira, os atendimentos para a coleta do exame preventivo, que é o Papa Nicolau, né, para essa população do nosso município. Mas nesses meses específicos de agosto e setembro, nós estamos com uma campanha de intensificação para a oferta desse exame. E essa campanha surgiu da necessidade que nós identificamos de que essas mulheres precisam de horários alternativos para ter um maior acesso ao exame, pois a rotina é um pouco acelerada, tumultuada, com o trabalho, com os afazeres domésticos, enfim. A gente está oportunizando, então, uma outra modalidade de atendimento, além daquela que é a rotina, que funcionará de agosto a setembro, com atendimentos em horários alternativos, mais precisamente horários noturnos, né? Em algumas unidades da cidade nós teremos atendimento por meio dos corujões, que são em horário noturno, e em alguns outros pontos da cidade, atendimento também aos sábados para essa população que tem dificuldade de acesso ao longo da semana. Pelo que você nos passa, faz parte do cronograma de atendimento do município. Tem isso rotineiramente. Como é que está a busca por essa ação preventiva? Está em cima do que é necessário? Precisa potencializar muito mais? Por que às vezes a gente não consegue atingir essas pessoas? Até porque a gente está falando de exames que são relativamente caros, se a gente partir do princípio que pode ser feito na iniciativa privada e você tem 100% SUS. Bom, a nossa procura, infelizmente, na rotina, ela está abaixo da nossa expectativa, né? Então, para a população do município de Porto Velho que usa os serviços SUS, nós temos uma cobertura para esse exame abaixo dos 40%. Então, essa iniciativa de nós promovermos uma ação de intensificação também é no sentido de, quem sabe, melhorar esses índices, né, para o município. Mas sempre lembrando que atrás desses índices a gente está lidando com a vida de pessoas. A gente está lidando com uma população que provavelmente está carecendo. E se nós temos essa oferta de forma regular nos nossos serviços, durante toda a semana, durante todos os meses do ano, por que essa população não nos busca? Então, com esse olhar atento à necessidade da população, é que nós identificamos que um dos fatores que dificulta esse acesso é o horário de oferta. Então, por que não reformularmos essa estrutura para garantir um melhor acesso dessa população? Então, essa procura ela ainda está baixa. Com o início da campanha, né, que foi no dia 12, no sábado, nós iniciamos na Vila Princesa com uma ação de intensificação em um horário já alternativo, que foi num sábado, nós já estamos percebendo uma procura maior. Não tem, então, talvez uma resistência, talvez falte um pouco de informação e a oportunidade de, principalmente, horários específicos, até porque você mesmo apontou, né? O dia a dia das pessoas é muito corrido, é necessário que você... deveria ser o contrário, mas infelizmente você tem que manter a subsistência e você precisa do trabalho e você fica receoso em, vou faltar meio-dia ou um dia para fazer esse tipo de ação, posso ter problema. São vários fatores que podem estar ocasionando, mas quando se disponibiliza, a adesão é boa. Sim, sim. Isso a gente já conseguiu identificar do dia 12 para cá, uma procura que está muito maior, né? Já se elevou nos nossos serviços, nas unidades que estão localizadas dentro do bairro. Então, além do serviço ser ofertado... São as unidades básicas, as unidades tradicionais? básicas de saúde, exatamente. Que são aquelas unidades que nós conhecemos como postinhos de saúde. Tudo são que não é UPA, que não é o pronto atendimento, é a unidade básica que tem um horário coordenado, a grande maioria pela manhã, né?
Nós funcionamos das 7 às 19 horas. Isso. Ah, das 7 às 7? E das 7 às 7. Nós temos esse revezamento de equipe, mas o funcionamento é das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. É através de agendamento horário. ou demanda espontânea? Bom, as unidades estão organizadas, cada uma a depender da demanda da sua população. Então, em algumas unidades, ocorre o agendamento prévio, então você vai para fazer esse exame já com horário e um dia marcado, definido, mas também atendimento por demanda espontânea. O que implica numa coisa ou na outra? É como que se comporta aquela população. Então, de uma forma geral, para você, mulher que nos assiste, né, para você, pessoa que tem útero e que nos assiste, para saber melhores informações, a gente tem disponível tanto nos sites da Prefeitura, mas também procure o seu agente comunitário de saúde, que é aquele ator que tem um contato mais próximo com você, que vai conseguir te orientar sobre a demanda da unidade mais próxima da sua residência. E se você não tem um agente comunitário de saúde, pode se dirigir até a unidade próxima, que você vai receber essas orientações na recepção, com a direção, com a equipe que atua ali no serviço. Perfeito. Mulheres a partir de que idade? Olha, nós precisamos falar a respeito do quê? Nós temos a população que pode fazer o exame e nós temos a população que precisa fazer o exame. Quando a gente fala da população que pode fazer o exame, é toda pessoa que tem útero e já tem vida sexual ativa. Então, você já tem vida sexual ativa há pelo menos um ano, você já pode fazer o exame preventivo, sem problema nenhum. Porém, pela recomendação do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, a população-alvo, que é aquela prioritária que precisa fazer o exame, são aquelas pessoas de 25 a 64 anos. Porque é justamente nessa faixa de idade que o câncer do colo do útero acontece com maior frequência. Perfeito. A gente vai querer saber um pouco mais quais serão as próximas ações em horários alternativos, até para a audiência da Band anotar e já, de repente, se programar para aproveitar. Mas você trouxe aqui algo para que a gente possa fazer uma dinâmica e desmistificar um pouco mais, trazer um pouco mais para o campo da simplicidade, que é, por exemplo, fazer o exame. Sim. Porque há também um estigma, né? Ai, como é que é isso? Tenho receio e tudo mais. Eu queria que você explicasse para a audiência quais são os procedimentos específicos. Perfeito. Um dos principais motivos que leva a nossa população a não procurar o serviço é o medo. É o medo, o receio, o pudor de estar expondo o seu corpo, a sua intimidade a uma pessoa que você desconhece ou conhece pouco, o medo de doer, né, de machucar. Então, para isso, eu trouxe aqui só para ilustrar como que se dá esse procedimento. Durante a coleta, a gente precisa inicialmente que essa mulher se sinta à vontade, que ela esteja o máximo relaxada possível, pois, partindo do princípio de que a vagina, que faz parte da musculatura do assoalho pélvico, é músculo, se essa mulher chega num momento de muita tensão, de muita expectativa e não tem aquele momento de tirar suas dúvidas e relaxar, no momento da coleta do exame, que nós vamos precisar introduzir um instrumento como esse, que é o bico de pato, essa vagina ela vai estar tensionada, então isso tende a causar um maior desconforto. Então, por isso a importância de ter aquele diálogo antes com o profissional, tire as suas dúvidas e não partir direto para o procedimento. Que é aproximadamente, por via de regras, quanto tempo? O procedimento em si, Adilson, em questão de 5 minutos a gente executa. Mas esse procedimento é uma etapa de uma consulta à saúde da mulher. Então, só para ilustrar, no momento da consulta, depois de toda essa abordagem, você tentar se sentir mais relaxada, tirando suas dúvidas com o profissional, a introdução desse instrumento dentro do canal vaginal é importante e imprescindível para que a gente consiga visualizar ao fundo o colo do útero. Então, é justamente nessa região aqui que as principais lesões, elas tendem a acontecer. Então, primeiro perceba, é um órgão que nós não vimos a olho nu, nós não conseguimos enxergar a olho nu. E por que precisa ser esse exame? Porque é justamente ele, com todo o desconforto, né, que a gente consegue ter acesso e fazer a raspagem das células, tanto aqui a nível externo do colo do útero, como interno. Então, por isso que não existe ainda um outro método mais efetivo para que a gente consiga coletar as células e identificar se elas estão se desenvolvendo de forma cancerosa ou não.
Você falou que tem aqueles que podem e aqueles que devem. Os que devem, a partir de uma faixa etária específica? De 25 a 64 anos é a nossa população 25 a 64 prioritária. é extremamente importante Sim. que busque esse exame preventivo. Esse serviço. E as mulheres que já têm relação sexual há pelo menos um ano Também já podem estar fazendo o exame, a coleta. Perfeito. Pergunto, quando há a detecção de algum tipo de problema, há um acompanhamento? Como é que é o procedimento? Ou o município para por aí, só faz esse primeiro ponto do atendimento? Ótimo, é importante salientar isso mesmo. O processo começa com a coleta. Se identificada alguma alteração no resultado desse exame, alteração celular, essa mulher ela é encaminhada a uma consulta com um especialista ginecologista no nosso Centro de Referência de Saúde da Mulher. Nós temos disponível esse serviço e nesse atendimento o especialista vai analisar qual é o nível dessa lesão, se vai ser necessário fazer algum outro exame complementar para confirmar, para elucidar se existe ali uma lesão que seja cancerígena ou não. Então, o município de Porto Velho oferta tanto a coleta como também a análise, porque nós temos um laboratório de citologia para análise desse material coletado, que é próprio, é do nosso próprio município, e também ofertamos a assistência com o especialista, que pode fazer um exame chamado colposcopia, que é para verificar o nível dessa lesão e se há nela uma possibilidade maior de lesão cancerígena e daí a coleta de uma peça para biópsia. Então, aí encerra, digamos assim, a parte da oferta do serviço do município no que consiste a procedimento. Mas, contudo, devidamente encaminhado para a sequência do tratamento. Para a assistência hospitalar, que nós temos aqui a nível de estado, tanto o Hospital do Amor, como também temos o São Pelegrino, que são são nossas referências dentro da assistência a nível terciário para casos de câncer já comprovados. Esses exames, eles têm um resultado com quanto tempo, aproximadamente? Nós conseguimos melhorar consideravelmente o nosso fluxo. Então, hoje, o exame que é coletado nas nossas unidades básicas leva em torno de 15 a 20 dias para ser emitido o resultado. Perfeito. Só recapitulando todas as unidades básicas de saúde, olha, o ano inteirinho é disponibilizado 100% SUS, esse exame com toda a tecnologia dos grandes centros e com atendimento específico para cada paciente. As ações pontuais, só para recapitular, tem alguma que deve acontecer nos próximos dias? Amanhã nós vamos ter uma ação na unidade de saúde na Zona Sul, a Renato Medeiros. Então, a população ali do entorno já procurou serviço, eles estarão atendendo tanto por demanda espontânea, mas também por agendamento. No sábado, nós teremos ação na unidade de saúde Caladinho e também no Socialista, na Zona Leste. E, ao longo da próxima semana, até setembro, a unidade Maurício Bustani está realizando atendimento em horário noturno para a população ali do entorno, de repente trabalha ali na proximidade, então já pode passar e fazer sua coleta. Essa é a nossa agenda dos próximos dias. Perfeito. Quero agradecer demais a vinda da Ana Emanuele, que é enfermeira e coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhada da... Thaís. Thaís, abraço. Estava vendo a imagem, não estava associando a pessoa. Lembro da Thaís. A você que acompanha aqui o nosso Band Cidade, sempre é bom falar de saúde.